Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Continua derramando as tuas bênçãos sobre nós, de maneira especial, perdoa os nossos muitos pecados. Fortaleça a nossa fé hoje pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27, que diz assim: Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns com os outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo vai fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tem pessoas que são muito rápidas e sagazes em articular respostas a perguntas que têm uma intenção maldosa por trás. Os líderes do culto na época de Jesus não acreditavam que Jesus era o Salvador prometido e tentavam em todo momento desmascarar Jesus e fazer o povo se voltar contra ele. Tentaram agora fazer uma pergunta para incriminar Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Se Jesus falasse que ele era o Filho de Deus e Salvador prometido, teriam acusado ele de blasfêmia contra Deus e iriam levá-lo ao julgamento. Jesus, sabendo que não era o momento de entrar em discussão com eles, falando a verdade sobre quem ele era, simplesmente responde-os com outra pergunta: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? João Batista era respeitado por todos como profeta de Deus. Tudo o que ele falava, o povo entendia que era de Deus. Assim, se eles dissessem que a autoridade de João Batista de batizar vinha de Deus, então, quando João Batista reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e Salvador, seria uma declaração da verdade e todos iriam crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Se eles dissessem que João Batista não tinha autoridade de Deus, o povo iria se revoltar contra eles. Então eles optaram por uma saída covarde: não sabemos. Se vocês não sabem ou não querem responder a minha pergunta, eu também não vou responder a pergunta de vocês, disse Jesus. Vivemos uma crise igual a dos líderes do povo de Deus na leitura de hoje. As pessoas não têm ou não querem se posicionar frente às questões da vida. Todos querem ser politicamente corretos, isto é, agradar todo mundo. Existe uma mentalidade nos dias de hoje que cada um tem a sua própria verdade e tudo é verdade. Diante dessa posição eticamente estranha, assim como tudo é verdade, também tudo não é verdade. A verdade então não existe. Depende do ponto de vista de cada um, ou, como se fala hoje, da narrativa de cada um. Uma posição dessa leva a uma confusão no mundo e ao caos na vida do mundo e de cada pessoa. Para que haja ordem no universo, é preciso que tenhamos verdades concretas. Por exemplo,
A Terra gira em torno do Sol. Isso não é narrativa ou uma discussão, uma observação individual. Isso é fato, é concreto, é real, é verdade. 1 mais 1 dá 2. Isso não tem como ser narrativa, é verdade. Também existem, lógico, coisas que são discutíveis, como, por exemplo, qual o melhor time de futebol ou qual a cor mais bonita. Espiritualmente, também nos dias de hoje, existe uma lógica esquisita, dizendo que todos os caminhos levam a Deus e o importante é ter fé em alguma coisa. Cada um pode ter fé no que achar melhor, mas nós cristãos cremos, ensinamos e confessamos, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, que somente Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Não há salvação senão através da fé nele. Jesus poderia ter dito com toda a verdade que a autoridade que ele tinha é a autoridade do Filho de Deus, que é o próprio Deus. Mas isso não aproveitaria naquele momento, só traria mais discussão, raiva e oposição e atrapalharia naquele momento o plano de salvação de Deus. Não era o tempo certo dele se mostrar como Senhor e Salvador. Uma pessoa que não tem convicções, princípios e valores é como uma folha agitada pelo vento, vai de lado para lado sem nunca poder fixar sua vida em nada. Por outro lado, a pessoa que tem princípios, convicções e valores não é levada a erros grosseiros e nem é levada a cometer injustiças e maldades. Ela tem uma conduta firme frente às demandas da vida, porque ela sabe quem é, de onde veio, para onde vai, em quem crê e o que é a verdade. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais sabedoria temos para tomar as decisões certas na vida em todas as áreas. Menos erros cometemos e por isso somos mais felizes. Além de tudo isso, a fé em Cristo nos dá tranquilidade e segurança para enfrentarmos os problemas e aflições que podemos passar neste mundo mau, porque a palavra de Deus dá sabedoria. Nós não desesperamos, porque sabemos que temos um Senhor e Salvador, que sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, está conosco todos os dias. Ele é o Senhor e Salvador, e nós cremos nele, e nós vivemos a nossa fé baseada na palavra de Deus e na esperança da vida eterna nos céus. Cremos e sabemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele está nos conduzindo por este mundo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele proverá tudo o que precisamos. Ele nos dá a vida eterna no céu com Cristo. Assim, os líderes judeus tentaram não se comprometer falando, não sabemos, o que era mentira na verdade. Eles poderiam ter dito o que pensavam, Jesus iria respeitá-los. Nós não acreditamos em João Batista, nem acreditamos que você é o Salvador. Tranquilo, o problema é deles. Lógico que teriam de enfrentar a oposição das multidões que criam, mas seria uma posição mais honesta deles. Jesus Cristo, porém, sabia quem ele era e conhecia os pensamentos e intenções daqueles homens, e por isso ele sabia que não adiantava naquele momento ficar discutindo. A verdade apareceria quando ele morresse e ressuscitasse. Muitas vezes queremos discutir e provar nossas convicções para os outros. Muitas vezes isso só leva a oposição maior ainda. É melhor nos dias de hoje dizer assim: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Esta fé me dá alegria e paz. Se a outra pessoa disser, mas eu não creio, podemos dizer, respeito a sua posição, mas digo que é muito bom ter Jesus como meu Senhor e Salvador.
E você, estimado irmão e irmã, é uma pessoa de convicções, princípios e valores firmes? Não se deixa levar por este mundo que anda tão confuso e mau? Você vivencia a sua fé em Cristo, baseada na palavra de Deus, especialmente nos 10 mandamentos, na sua vida? Deus nos deu a sua palavra para ser a luz que guia a nossa vida. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela dá segurança, tranquilidade e paz para aquele que conhece, crê e vive o que ela afirma com convicção. O resumo de toda a palavra de Deus, que é a mais pura e profunda verdade, nós encontramos em João 3,16, que diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é bom ter fé em Ti, como é bom crer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, como é bom saber que o Senhor nos ama, o Senhor perdoa os nossos pecados por causa de Cristo, o Senhor nos adotou como seus filhos e filhas. Como é bom saber que o Senhor está presente em nossas vidas, nos bons e maus momentos, e que um dia nós estaremos contigo no céu. Que esta nossa fé seja cada dia mais firme, que nós possamos crer que a Tua palavra é a verdade, a única verdade, e que Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. Que esta nossa fé também possa ser anunciada para tantas pessoas que andam na confusão deste mundo. Que nós possamos nos posicionar afirmando categoricamente que cremos em Cristo e que cremos na Tua palavra, e que muitas pessoas também possam conhecer a Tua palavra, possam crer em Cristo e possam ter a alegria da salvação. Abençoa, protege e ampara nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul, que eles possam saber que o Senhor está cuidando deles e que o Senhor proverá tudo o que eles precisam. Abençoa também cada um de nós este dia. Cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.